Gente, não está saindo o som porque nós estamos aguardando ainda o Júnior e a Elaine para se logarem, tá? A gente só peço um pouco de paciência para vocês. Quem já estiver aí nos assistindo, vocês podem observar aí no cantinho inferior direito que nós temos o nosso intérprete de Libras, o Tiago. Nós não conseguimos hoje alguém para fazer a tradução em Libras aqui da nossa transmissão ao vivo. E então ele vai fazer depois essa tradução no vídeo e a gente vai republicar o vídeo já com a tradução em Libras. A gente queria que fosse feito agora simultaneamente, por isso pedimos desculpa, não foi possível conseguir que ele pudesse estar com a gente e as demais intérpretes que a gente também tem estão com problemas, e uma está com licença saúde e outra licença maternidade. Então pedimos desculpas, depois eu acho que assim que o Júnior entrar, pedir para o Lucas ajuda aí para dar uma ligada para ele e para a Elaine, porque eu não estou conseguindo conectar com eles para que eles vejam se estão com problema. E se tiverem com problema, para a gente dar início com os que já estão aqui. Acho que o Júnior está entrando, gente. Então, o Júnior, ok, nos ouve? Ok. Júnior, já estamos transmitindo. Alguém tem notícias da Elaine? Se consegue se conectar? Senão nós vamos começando sem a participação dela. E depois a gente, quando ela entrar, ela tem um momento de fala lá depois, e aí ela pode se pronunciar depois e fazer as apresentações dela. Júnior, alguma questão em relação à Elaine? Conseguiu se conectar aí? Oi, Carlos, boa noite. Ok. Eu não tenho o contato da Elaine aqui, eu posso tentar verificar pelo WhatsApp. Ok. Então vamos fazer o seguinte, gente. A gente vai dar início, o Júnior já está aí, pode dar o pontapé inicial, então, e fazer a sua saudação inicial aí para a galera. E aí nós vamos conduzindo. Se a Elaine não chegar, depois o Júnior já passa para a Estela e para o Lucas e para a Estela, antes da Nani. Se ela entrar antes, aí segue o programado. Ok? Então vou passar a palavra ao Júnior e depois a gente conversa mais um pouquinho, então. Boa noite, pessoal, muito obrigado. Está com o Júnior a palavra. Boa noite a todos. Nós do IFPR agradecemos a presença dos servidores, professores e principalmente de vocês pais que nos acompanham agora nesse momento, né, ao vivo, para que a gente possa conversar um pouco, né, a respeito tanto dessa pandemia que acabou trazendo, né, esses momentos de aflição para os pais, para os estudantes. E, acima de tudo, nós queremos tranquilizá-los nesse momento de retomada das atividades não presenciais, em que o IFPR Campus Umuarama, junto com toda a rede do IFPR, estão propondo. Então, é um momento principalmente de tranquilidade, em que nós nos colocaremos à disposição para tirarmos as dúvidas de vocês. Nessa nossa live estamos os coordenadores dos cursos de edificações, o professor Netúlio, de Química, a professora Estela, logo, logo a professora Nani também estará presente do curso Técnico em Informática. Também nos acompanha o diretor-geral do campus, professor Carlos Dellanora, e o diretor de ensino, Lucas. Né? Então, todos nós, eu como representante da CEPAR, da Seção Pedagógica, estaremos, durante esses momentos que estaremos juntos aqui, disponíveis para conversar. A dinâmica vai ser bem simples. Nós vamos passar a palavra para estes, né, que foram apresentados. Cada um vai dar a sua informação. Eu estarei moderando essa conversa, recebendo os questionamentos de vocês pais, que podem perguntar no chat, podem perguntar direto aos coordenadores e depois, na hora da fala, eu vou passando esses questionamentos, tá? Como quem não estiver conseguindo acesso pelo chat, pode me chamar ali no WhatsApp também, no grupo de pais,
e, à medida do possível, nós vamos respondendo aos questionamentos de vocês. No momento, eu só peço, então, que vocês tenham um pouco de calma, paciência, vamos escutar as falas iniciais e, sem muito prolongar, vamos já dar o pontapé inicial. Passo a palavra, então, para o professor Carlos Dallanora, que vai acolhê-los em nome de toda a nossa instituição e apresentar as informações iniciais desse nosso encontro. Até mais, uma boa reunião a todos. Ok, obrigado, Júnior. Boa noite a todos. É muito bom tê-los novamente. É uma pena que desta forma aqui, através de uma transmissão ao vivo, que aliás é uma novidade para nós a partir desse momento. Ninguém aqui estava pronto e preparado para isso, tanto é que demoramos um pouco aí para que a gente pudesse iniciar nossas atividades pedagógicas não presenciais. Então, para quem chegou agora, só explicar, nós temos aí o intérprete de Libras, o Tiago, que está explicando por que é que nós não estamos tendo a transmissão ao vivo. Seja bem-vinda, professora Elaine, coordenadora de informática, acaba de entrar aqui na sala, na transmissão. Então, com relação ao intérprete de Libras, nós não conseguimos hoje nenhum dos intérpretes, estava todo mundo com compromisso. E aí ficou a seguinte questão, ele vai fazer a tradução desse vídeo depois, né, ele está explicando aí, e aí a partir de amanhã, ou depois, assim que ele conseguir fazer a tradução, a gente vai republicar esse vídeo já com a tradução em Libras, para que todo mundo possa acompanhar. Então, gente, a questão é a seguinte, nós iniciamos esta semana aí as nossas atividades pedagógicas não presenciais, depois de um longo tempo de suspensão do calendário. Então, a suspensão nossa aí do IFPR foi dia 17 de março até 31 de março, depois foi prorrogada até 30 de abril e aí uma nova prorrogação que aconteceu até 31 de maio. A novidade nesse meio foi essa autorização que nós tivemos da reitoria para poder ofertar atividades pedagógicas não presenciais, a portaria de 10 do dia 11 de maio, que autorizou o IFPR como um todo a ofertar as atividades pedagógicas não presenciais. E aí vem para discussão no campus. A gente, logicamente, contribuiu para essa resolução, para a confecção dela. E a partir do dia 15 de maio já era para a gente começar a oferta dessas atividades. Por que nós não começamos antes? A gente precisava fazer uma série de definições, inclusive no campus, em relação a se nós tínhamos condições de fazer esta oferta. Então, primeiro a gente fez essa conversa aqui com os nossos colegas, com os professores e técnicos, para a gente decidir se poderíamos ofertar ou não. Então, no dia 18, a gente teve uma reunião geral e fizemos aí a discussão junto com os coordenadores e professores. Depois a gente fez uma conversa também com todos os técnicos e também com os docentes, onde foi feita a votação no campus Umuarama e a opção de a gente autorizar também no campus Umuarama a oferta das atividades pedagógicas não presenciais. E aí a gente precisava também ouvir os pais e os estudantes. Então, a gente procurou dividir esse trabalho e o Júnior fez esse meio de campo com vocês, né, para ouvi-los em relação à possibilidade, como é que estavam para poder fazer, e também os estudantes. Então, cada colegiado foi fazendo essas conversas com os professores, com os estudantes, e o Júnior fazendo com os pais, para que a gente pudesse ter a maior adesão possível, né? Então, a gente conseguiu aí que todos os cursos de ensino médio, todas as turmas pudessem aderir a essas atividades, né? A gente sabe que não vai ser como se estivéssemos no presencial, né? A gente tem essa consciência, então eu aqui estou fazendo um apelo novamente para os pais do primeiro ano. A gente já conversou um pouco no início do ano, os demais a gente ainda não tinha contato, para que nos auxiliem, acompanhem como é que está aí a rotina do filho de vocês, ajudem com que eles possam se organizar, né? Lembrando a eles que eles estão em casa, mas não estão de férias mais, ou seja,
agora o calendário não está mais suspenso e a gente precisa muito dessa ajuda de vocês para que eles possam também fazer esse trabalho em casa e poder se dedicar em relação a isso. Com relação ao que vai acontecer a partir de agora, essa semana nós devemos ter aí a prorrogação desse isolamento, mas possivelmente já não a suspensão do calendário, porque já foi permitido que o mês de maio a gente pudesse incorporar nessas atividades pedagógicas não presenciais. Então, nós não vamos ter, logicamente, aqueles 200 dias letivos que estavam programados. Já tem uma portaria do MEC que flexibiliza essa possibilidade, porém, teremos que procurar cumprir a carga horária. Então, para essas turmas que não tiveram aula, ou para essas aulas que não foram dadas na segunda quinzena aí, no final de março e o mês de abril, elas serão recuperadas paralelamente, de forma híbrida, no retorno. Então, como é que vai ser o retorno? A gente deve retornar às aulas, né, presenciais, e aí vai ser uma continuação, logicamente, do que está vindo agora, de junho em diante. E o que ficou para trás de abril e de março, a gente vai tentar fazer a recuperação paralela. A previsão que nós temos, ontem foi até ventilado pela comissão do Covid, é de que nós tenhamos agora, talvez em junho, a flexibilização para o acesso dos servidores, em julho também, ou mais intensamente em julho, e a previsão de retorno presencial, pela previsão do Estado, é para o mês de agosto. Tá? Essa é uma previsão bem otimista, porém, que fique bem ressalvado, isso vai depender e muito de como é que vai ser o avanço da pandemia. Se ela arrefecer, se for mais tranquilo, não tivermos muitos casos aí no estado, no município, na região, talvez a gente possa retornar presencial em agosto. O retorno presencial, gente, não vai assim, volta todo mundo. Não. A gente deve fazer isso de forma híbrida, sendo que a gente ainda vai participar disso com os professores, com os coordenadores, junto com a reitoria, para que a gente veja qual é a melhor forma. Se um dia vem metade da turma, no outro outra metade, se numa semana vem metade, para não haver aglomeração. Nós estamos participando aí já de uma aquisição de equipamentos de proteção individual e coletivo, né, e de material para a gente fazer a higienização das superfícies e de toda da nossa área para poder receber os estudantes quando do retorno presencial. Então, o mês de julho, praticamente, se der certo esse retorno, a gente vai passar aqui preparando essa volta, criando orientações, e nessas orientações nós passaremos para vocês aí as orientações de como é que a gente vai proceder e como é que vai ser esse retorno, como é que vai se dar, né? Por enquanto, a gente não tem ainda certeza de como isso vai acontecer. A gente tem uma previsão de ser em agosto, e a gente vai trabalhar provavelmente com 50% da turma vindo num dia ou numa semana, e o restante ou a outra, os 50% vindo na outra, e aí continuando nesse período que não estão aqui com essas atividades pedagógicas não presenciais, que a gente já vai ter essa experiência agora. Então, gente, eu peço para vocês aí um pouquinho de paciência em relação a esse início. Sei que se gera um tanto de expectativa de que isso pode não dar certo, pode dar certo. Gostaria que não criassem nenhum tipo de expectativa, que principalmente nos ajudassem a, a melhorar esse processo. A gente vai estar aí com os canais abertos aí para receber as demandas e tentar ir agilizando, melhorando. Né? O canal de vocês aí normalmente é o Júnior, o acesso de vocês para o Instituto, né? Vocês têm os grupos de WhatsApp das turmas, dos pais. Então, passem para ele todas as dúvidas e as necessidades que vocês tiverem para que a gente possa resolver.
Muitos alunos têm dificuldade de conexão de dados para poder acessar a internet. Nisso, o IFPR já se antecipou encaminhando para o Ministério da Educação, para a CETEC, um ofício solicitando auxílio para a gente disponibilizar o acesso para o estudante. Então, a previsão é para mais tardar aí, depois do dia 15 de junho, a gente já deve estar recebendo um pacote de dados para cada estudante que tem dificuldade. Provavelmente vai ser pelo smartphone, então eu ainda não tenho as informações corretas de como vai ser essa conexão, mas deve ter um login e senha para se logar, e vai depender um pouco também da questão da conexão no local em que vocês moram. Então, isso, infelizmente, nós não podemos melhorar, né? O que a gente vai poder disponibilizar o acesso para aqueles que não têm condições. Agora, a velocidade, o sinal, aí se for via operadora, daí fica complicado. Então, vamos tentar ver como é que a gente pode ir resolvendo isso. Nós vamos receber, assim que a gente tiver aí o sinal de que já está liberado, nós vamos encaminhando para vocês aí, conforme for a necessidade, a gente já vai priorizando quem tem maior necessidade. Eu queria só destacar para vocês aí um pouco do trabalho que nós estamos realizando nesse período em que o calendário está suspenso. Tem uma lista grande aqui de ações que o Instituto Federal do Paraná, o campus Umuarama, tem realizado para ajudar o combate à expansão desse vírus. Então, a gente já entregou aí 400 protetores faciais, o pessoal da informática imprimindo o suporte, fazendo a confecção e entrega de protetores faciais. Então, a gente já entregou aí 450 litros de álcool 70, 150 litros de água sanitária e uma infinidade também de máscaras de tecido, além de todo o trabalho da CEPAI e do pessoal que tem feito o acompanhamento dos estudantes. E eu não vou nominar aqui todos os municípios, mas a gente tem atendido aqui com as nossas doações, principalmente com protetores faciais, toda a nossa região, os municípios mais perto, mais longe. Hoje recebemos aqui o secretário Laércio de Caraíma, esteve aqui recebendo. Então, a gente está ajudando do jeito que a gente consegue aqui nesse momento de pandemia, e temos aí a promessa de conseguir aí mais álcool para produção, deve chegar para nós essa semana. Gente, eu acho que era isso por enquanto. Eu fico aqui, gente, à disposição para mais informações e para mim não me alongar também, porque os demais possam falar. Agradeço imensamente a participação de todos que estão aqui. Quero agradecer a disponibilidade também do Júnior, do professor Lucas, que é o nosso diretor de ensino, Netúlio, que é nosso coordenador de edificações, a professora Estela, coordenadora de química, a professora Elaine, que é a nossa coordenadora de informática, e também imensamente o Clemilton, que é o responsável por toda essa conexão que a gente está fazendo aqui, por toda essa nossa live, tá? Então, muito obrigado. Vou passar a devolver a palavra ao Júnior e muito obrigado, gente. Obrigado, professor Carlos. Bom, dando continuidade, então, a esse nosso momento de conversa, eu vou passar a palavra ao professor Lucas, ele que é o nosso diretor de ensino, pesquisa e extensão do campus, e que ele também fará algumas considerações. Vale lembrar, prezados pais, que vocês podem colocar suas dúvidas no chat, podem estar encaminhando, que logo mais nós responderemos aos questionamentos levantados, tá joia? Professor Lucas, tem a palavra. Obrigado, Júnior. Boa noite a todos. Uma satisfação aí acompanhar os pais aqui no chat. Muitos já estão participando. Gostaria de agradecer a presença de todos nesse momento. Muitos de vocês foram acionados nos últimos dias para a gente poder construir esse modelo de atividades não presenciais, para que a gente pudesse chegar até esse momento. Então, também agradecer a participação da família junto com a escola, para que a gente possa cada vez mais estreitar esse vínculo e poder construir aí uma educação de qualidade
que é um dos nossos objetivos. Gostaria também aqui, nesse primeiro momento, de ressaltar que o nosso propósito enquanto IFPR nesse momento de oferecer atividades pedagógicas não presenciais é resposta também do anseio da comunidade, né? Essa participação dos pais e dos estudantes nesse último período que a gente teve afastados da nossa atividade corriqueira, né? Contribuiu para que a gente pudesse sair da zona de conforto e pensar num modelo que atendesse os nossos alunos. É bom deixar claro desde o começo que demoramos talvez um pouco para dar essa resposta à comunidade, porque se pensa na qualidade, é importante a gente não deixar escapar esse termo do nosso trabalho. Esses documentos, as conversas, as discussões que foram feitas em nível institucional, do IFPR todo, não só do Campus Umuarama, é justamente para produzir algo de bom ou algo que possa atender a expectativa dos estudantes e das famílias, mas também com qualidade, de não oferecer algo a toque de caixa, simplesmente porque outras instituições estão fazendo, ou simplesmente para cumprir uma apostila, para cumprir um cronograma. Então, em todo o nosso trabalho aqui, que foi árduo nas últimas semanas, muitas discussões a respeito disso, de não oferecer algo que fosse de qualquer jeito. Então, o IFPR tem esse compromisso com as famílias, e a gente queria reafirmar isso aqui hoje, porque não queremos apresentar para os nossos alunos, que vão nos encontrar depois no retorno, algo que seja de má qualidade. O objetivo é que a gente consiga aí ofertar atividades que realmente contribuam para a formação deles. Outra coisa importante nesse primeiro momento é pensar que essas atividades também foram instruídas, sempre lembrando da saúde mental de todos nós, né? Os alunos, os pais, os professores, todos nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto para trabalhar de maneira remota, trabalhar no computador, resolver exercícios, enviar atividades de maneiras diferentes. E isso mexe com a gente, né? Mexe com o ser humano, com a pessoa estudante, com a pessoa professor. Então, com o grande auxílio das pedagogas, das psicólogas do IFPR, também foi pensado nesse modelo para contemplar a nossa saúde mental. Sabemos que não são todos os professores que conseguem ofertar disciplinas nesse momento, sabemos que temos alguns alunos que vão ter dificuldade de acesso, e para chegar nesse ponto, todas essas questões foram consideradas. E é bastante importante para a gente deixar isso claro, que ninguém está empurrando nada sem consulta ou sem pensar nos alunos nesse momento. Dizendo isso, gostaria também de deixar claro que a nossa proposta não é uma proposta de ensino à distância, do EAD tradicional. O EAD tradicional tem prerrogativas, tem tutores, tem espaços virtuais únicos, onde o aluno usa somente aquele espaço virtual. E as atividades que a gente vai propor aqui no IFPR são atividades diversas. Então, são os professores que vão organizar essas atividades. Tem professor que vai fornecer isso, até respondendo uma perguntinha que eu acabei de ver no chat ali antes de começar a minha fala. Tem professor que vai oferecer isso via e-mail, que era o vínculo que ele já tinha com a turma. Tem professor que vai gravar aulas no YouTube, tem professor que vai oferecer atividades que não precisam ser aulas gravadas usando uma outra ferramenta virtual, o Google Classroom, que é bastante famoso aí, e dos alunos já estão acostumados com essa ferramenta. Então, são ferramentas diversas que a gente vai utilizar para poder fornecer atividades não presenciais nesse momento. Então, tranquilizar os pais, né, que cada professor ou cada proposta de atividade nesse momento vai ter o seu começo, meio e fim, e os professores vão deixar bem claros essa informação de como será apresentado esse material para o seu filho, né, para o estudante que está lá sozinho em casa, que vai ter que entrar no computador e realizar as suas atividades. Também deixar claro que
pensado na divulgação de como cada professor vai apresentar isso, e estará no nosso site do campus a lista de atividades e o e-mail dos professores para contatos, tanto das famílias quanto dos estudantes. Tem professor que já atende pelo WhatsApp, tem professor que atende rápido, já tem familiaridade com recursos virtuais, mas tem professor que vai atender o seu filho por e-mail, e isso tem que estar bastante claro, que é a nossa ferramenta institucional, e vocês podem recorrer a ela a qualquer tempo. A CEPAI também, aqui representada pela pessoa do Júnior, também pode atender para o WhatsApp, vocês já estão acostumados com isso também, né? O Júnior responde aí, mas o e-mail institucional também está à disposição para que façam contato. No mais, pedir que a colaboração das famílias, que a gente trabalhe realmente junto nesse contexto, que eu entendo que é um momento de se pensar no outro, mas também é o nosso momento enquanto educadores, enquanto propositores aqui dessa nova atividade, de reinventar um pouco a educação, de pensar fora da caixa, de fazer atividades que não estávamos acostumados. Isso a gente levou bastante a sério no campus. O Campus Umuarama fez um trabalho bastante interessante nessas últimas 3 semanas. Estão todos de parabéns, para que essa proposta fosse realmente chegasse até os alunos com bastante ênfase. Então, agradecer também aqui aos coordenadores que já fizeram a ambientação com os alunos nas últimas semanas. Muitos marcaram live com os alunos, já conversaram, já trocaram ideias, já apresentaram um modelo ou outro, já tranquilizaram os alunos, porque alguns também tinham uma ansiedade bastante grande de como isso iria acontecer. Então, os coordenadores que aqui estão já fizeram esse trabalho, já fizeram contato aí com os estudantes, mataram um pouco da saudade dos estudantes, porque a gente tem saudade dos estudantes, de encontrá-los, de poder trocar informação com eles. E a partir de agora a gente inicia esse trabalho de atividades não presenciais. Então, a partir dessa semana, alguns professores já começaram a enviar atividades, foram aprovadas, com toda a documentação que o Carlos acabou de citar, foram aprovadas no campus, passaram por todas as instâncias que tinham que passar, e a partir dessa semana, alguns dos estudantes já estão recebendo atividades. As famílias podem ficar bastante atentas, serão meios e veículos diferentes com que essas atividades vão chegar até os filhos de vocês, mas a adaptação de cada professor é o momento em que cada um se sente mais à vontade para poder produzir algo de qualidade aí para os nossos estudantes. Mais uma vez, agradecer aí o esforço de todos. Estamos à disposição na direção de ensino, principalmente os pais de primeiros anos, talvez não me conheçam, acho que a gente só teve a reunião de ambientação, né, na primeira semana de aula, primeira, segunda semana de aula. Estou à disposição, podem fazer contato conosco para que a gente possa aí atender a dificuldade ou atender a expectativa de cada um de vocês nesse momento. Basicamente, eram essas informações que eu gostaria de deixar. Será um início bastante tranquilo, porque a gente também pensou na carga horária que cada estudante poderia trabalhar durante a semana, na dificuldade que ele tem em casa, que talvez o irmão, o pai está trabalhando remoto, só tem um computador, só tem um celular. Então, a carga horária também foi discutida nos colegiados para que as propostas fossem apresentadas aos alunos, e a partir de agora a gente vai ter esse modelo. Lembrar que as cargas horárias propostas recuperam apenas o mês de maio, por enquanto. A partir de junho, a gente vai renovar essas propostas e para recuperar a carga horária de junho. Mas, por enquanto, as atividades que a gente recebeu hoje, que o Júnior até mandou em alguns WhatsApp dos pais já a lista de atividades que foram propostas até aqui, é para recuperar a carga horária de maio. Esse é o nosso objetivo por enquanto. Obrigado mais uma vez pela presença de todos aí ao vivo, na live, mandando perguntas aqui no chat. Estamos à disposição aí para o final responder mais perguntas. Passo a palavra para o Júnior.
Obrigado, professor Lucas. Bom, os pais estão bastante ativos, nós estamos com mais de 180, né, conexões nesse momento ao vivo. É importante que vocês participem, é importante que vocês reconheçam os responsáveis pelos cursos dos seus filhos. Estão aqui a professora Estela, o professor Netúlio, a professora Nani. E a partir de agora nós vamos começar um momento talvez mais importante para vocês, que é realmente ouvir a fala dos coordenadores dos cursos de vossos filhos. Isso é muito importante. Então, se vocês puderem, tendo dúvidas, postarem no chat, os professores, os coordenadores estão acompanhando nesse momento, poderão ir respondendo para vocês também pelo chat, ou durante a live mesmo falar ao vivo, tá joia? A primeira coordenadora que eu vou convidar a falar, então, nesse momento, é a professora Elaine Augusto Praça, coordenadora do curso de informática. Bem-vinda, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos, estão todos ouvindo? Tá ok? Esse é um canal, assim, muito bom para que a gente possa conversar com os pais, né? Porque a gente está passando, como os professores já falaram, o Carlos, o professor Lucas e o Júnior, é uma coisa inédita, acho que até na vida de vocês pais, muitos pais são da minha idade, né? Eu vou fazer 40, então eu acho que é uma coisa inédita para todos nós. O curso de informática, né? Eu sou professora Elaine, do curso de informática. Nós estamos seguindo as mesmas normas, né, de que todos os outros também, dentro desse trabalho remoto, né? O tal do home office que está todo mundo fazendo. Então, os alunos de vocês também estão trabalhando home office. A gente fala que quando a pessoa não estuda, né, coloca a profissão, estudante. Então, a gente até conversa com eles, eu, né, tô falando por mim, né? Às vezes, vocês são estudantes, é o trabalho de vocês. Então, vocês têm que se dedicar, têm que ser pontuais, têm que fazer as entregas, né? Então, assim, é uma coisa que a gente está aprendendo juntos. Eu vou responder algumas perguntas que eu olhei aqui pelo chat, né, que o pessoal está mandando aqui no YouTube, tá? Foram algumas perguntas que foram feitas assim, diretamente para o curso de Química, por exemplo. Depois a professora Estela vai poder falar melhor, mas a nós também da informática e também o professor Netúlio, né, de edificações, também a gente está no mesmo barco, vamos dizer assim, né? Foi perguntado sobre as aulas práticas, o professor Carlos deu um alô ali no chat. Então, assim, pessoal, as aulas práticas, infelizmente, nesse momento, a gente vai ter que ficar em stand-by, né? Ou seja, a gente vai ter que esperar um pouquinho para quando voltarem as atividades normais lá no campus, né? Não tem como a gente falar para o filho de vocês fazer uma aula prática, dependendo se necessita do professor, às vezes necessita de algum equipamento que tenha aqui, lá no campus, né? Então, não tem como, né? Então, isso aí a gente realmente vai ter que esperar para quando a gente estiver lá na nossa escola, tá? Outra mãe também perguntou a respeito de se todas as atividades vão ser necessários uso de computador. Então, dependendo da atividade, às vezes só pelo celular não tem como fazer, né? A gente tem pedido o bom senso dos professores para que eles, na medida do possível, peçam, né, coloquem atividades nas plataformas que seja de uma forma que o aluno consiga fazer, às vezes, pelo celular, ou, por exemplo, ele possa fazer no caderno, bater uma foto e mandar pelo WhatsApp, que seja, né? Então, a gente está, igual como eu falei, dependendo da atividade, aí vai do aluno conversar também com o professor, falar, professor, olha, eu não tenho computador, ou meu computador não está funcionando legal, né? A gente fez uma pesquisa, né? Eu creio que a maioria dos pais, se os filhos de vocês chegaram a conversar com vocês, nós fizemos uma pesquisa com todos os estudantes, perguntando qual que era a realidade em casa, né? Se tem internet, se a internet é boa ou se ela é ruim, se tem computador, se ele é bom ou se ele é ruim, se tem celular, se ele é bom ou se ele é ruim, né? Porque os estudantes, eles sabem falar pra gente, se, meu celular, ele carrega vídeo legal, ou tem estudante que vai falar, meu celular, ele é bom, mas os vídeos não funcionam, né? Então, assim, para o professor ter um parâmetro para saber como que ele vai adentrar na casa de vocês para passar essas atividades para os alunos, né? Também perguntaram aqui, assim, por que não se padronizou, por que não colocou todas as disciplinas
na mesma plataforma. Bom, isso daí é assim, gente, cada professor tem conversado com as turmas e explicado qual que é o canal de contato com eles. Então, assim, ó, tem professor que vai estar fazendo uma live, igual a gente está fazendo aqui, conversando com vocês. Tem professor que vai gravar vídeos e postar no YouTube para o aluno estudar depois. Tem professor que vai passar as atividades pelo WhatsApp, tem professor que vai passar por e-mail, tem professor que vai passar pelas plataformas digitais como o Google Classroom ou o Moodle, né? Então, assim, por que não foi padronizado? Primeiro porque tem professores que já utilizam algumas plataformas e os alunos já estão ambientados, né? Tem outros professores que, dependendo da matéria, ele não precisa utilizar uma plataforma mais robusta, né? Então, por isso que não foi padronizado. E como o professor Lucas bem explicou, nós não estamos falando sobre EAD, né, gente? O EAD ele tem toda uma plataforma já toda preparada para que o estudante possa fazer o contato ao vivo, tem os tutores, tem os vídeos disponíveis de forma padronizada, e nós não temos isso, né? A gente não tem esse ambiente preparado assim a toque de caixa para que seja organizado, né? Então, a gente está fazendo dentro das nossas possibilidades, né? Que a gente consiga, ao menos, ter esse contato com os estudantes e colocá-los, né, em atividade, como alguns pais colocaram ali, né? Não tem que... É difícil eles ficarem ociosos também. Tem a parte psicológica, né, dos alunos, dos professores também, tá? Tem uma pergunta que colocaram ali, eu vou responder, até porque uma das minhas alunas, né, do 4º ano da informática fez a mesma pergunta, tá? A Maria Aparecida perguntou assim, como ficarão as matérias que não estão tendo atividades remotas, tá? Bom, primeiro assim, ó, a pergunta que uma aluna fez para mim foi assim, por que alguns professores não estão dando atividade remota? Por que não são todos? Então, assim, gente, ó, primeiro, pode ser que aquele professor entenda que a disciplina dele não seja compatível com essa modalidade remota, que ele tem que ficar mais perto do aluno, que eu vou falar agora como professora, não como coordenadora, tá? Eu não estou oferecendo, por exemplo, eu não sei se tem mães ou pais de alguém de aluno do 2º ano de informática, que eu dou aula para eles. Eu não estou oferecendo a minha disciplina porque eu acho que eles não têm pré-requisitos suficientes para desenvolverem as minhas atividades de forma remota. Então, eu não estou oferecendo a minha matéria, né? Então, essa é a minha justificativa, por exemplo, né? Ou a disciplina do 4º ano. Eu não sei se tem pais ou responsáveis de alguém do 4º ano. Eu também não estou oferecendo. Eu tinha colocado, me disponibilizado, né, para colocar a minha disciplina para eles. Só que, assim, eles estão no 4º ano e eles já estavam com 10 disciplinas remotas, né? E daí eu achei melhor, por bem, não colocar mais uma, porque já é muita coisa para eles. Né? Eles estão aprendendo, assim como nós, a trabalharmos de forma remota. A minha disciplina de projeto integrador, ela é mais orientativa e por fim, eu percebi e optei por não ofertá-la, né? Inclusive, daí a líder de turma veio me agradecer, falou, professora, você não sabe de coração o bem que você fez para a gente, de não ofertar a sua disciplina nesse momento. Porque a gente sabe que daí é muita coisa, né? Também não adianta jogar aquela enxurrada de coisa para os alunos, né? Então, é isso. A mensagem que eu gostaria de passar para vocês é essa, depois o Netúlio e a Estela vão falar mais também. Mas é muito bom poder ter esse canal para conversar, né, com os pais. A gente já fez outras reuniões que a gente fez o convite. Eu, enquanto coordenadora, gostaria de pedir a todos, de todos os cursos, né, vocês pais, que, assim, nos ajudem aí de casa, tá? Os alunos estão recebendo coisas para fazer, eles têm atividade, para que eles não fiquem ociosos. A gente estava acostumada aí há mais de 60 dias agora, né? Assistir televisão, ficar em Netflix, celular, jogando no computador, né? Enfim. Então, agora o negócio vai mudar um pouquinho. E a gente precisa que os alunos, enquanto menores, né? A maioria deles são menores, precisamos que os pais estejam junto com a gente aí de casa, gerenciando isso, tá, pessoal?
porque sem vocês a gente também não consegue realizar o nosso trabalho da melhor forma. Acho que eu já me estendi demais. Vou passar a palavra para os meus colegas. E caso alguém tenha alguma dúvida especificamente do meu curso, vocês podem me vocês podem me perguntar, aliás, que daí eu respondo para vocês, tá bom? Muito obrigada, um forte abraço a todos e vamos lá. Muito obrigado, professora Elaine. Bom, dando continuidade, nós vamos passar a palavra agora para a professora Estela, que é a coordenadora do curso do Técnico em Química. Professora Estela, tem a palavra. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, né, primeiramente, aí a participação dos colegas, dos pais, principalmente, né, que nesse momento todo o nosso esforço está sendo direcionado a vocês, né? A gente pede licença realmente para literalmente adentrarmos, né, em vossas casas, né, para que a gente então possa conseguir ter um melhor contato, né, e um melhor aproveitamento do que a gente está propondo nesse momento com essas atividades pedagógicas não presenciais. Quando a gente fala de atividade pedagógica não presencial, né, muito bem já claro pelo professor Lucas, pelo professor Carlos e até pela professora Elaine, a gente tem diversas possibilidades de atividades. Então, esclarecendo algumas dúvidas que surgem, né, dos alunos ou de próprios vocês, pais, né, cada professor propôs, né, em sua unidade curricular, né, então o responsável pela unidade curricular, ele propõe, né, essas atividades possíveis de realizar remotamente, ok? E então, não necessariamente haverá uma interação online, ok? Então, só para deixar claro, né, não necessariamente nós teremos aulas online. As interações online, elas serão agendadas. No curso de Química agora, né, especificamente falando, algumas interações ocorrerão nos horários de aula. Então, assim, a gente sabe, né, que talvez nesse período os alunos estejam dormindo até mais tarde, né, estejam com uma rotina diferente. Então, a gente precisa do apoio de vocês nesse sentido, ok? Na organização da rotina, né, na organização desses estudos. Então, e eles podem ser das maiores, assim, possibilidades, né? Pode ser uma leitura, pode ser um vídeo, pode ser uma lista de exercício, pode ser um questionário realizado. Eu fui percebendo aí no chat, né, pais já considerando quais possibilidades de avaliação, né, se é obrigatório, se não é, ok? Então, eu já vou tentar resolver e responder algumas questões aqui, tá? No curso de Química especificamente, nós, enquanto colegiados, estivemos muito preocupados com essa dedicação mesmo, né, em hora atividade do seu filho aí na sua casa. Então, basicamente, as semanas, carga horária semanal, tá, gente? A gente contabilizou, então, que normalmente, né, eles ficam aí 25 horas semanais conosco. Então, a gente calculou aí 60% desse horário para dedicação em casa. O que a gente, então, gostaria de dedicação de 12 até umas 17, 16 horas, ok? Então, para que isso não seja realmente muito oneroso na rotina deles, tá? Então, mas mesmo sendo uma carga horária inferior ao que eles estariam acostumados indo para a escola, tá? A gente precisa desse apoio de vocês com relação a essa rotina. Eu acredito que a família, nesse momento, né, tem uma participação equivalente aos professores, né, a essas plataformas que nos ajudam, que a professora Nani bem já colocou, né, que cada um está utilizando a plataforma que acha mais conveniente, de acordo com as características das suas unidades curriculares. Tudo bem?
O professor Lucas já falou, mas eu vou, né, ratificar. Essa programação que vocês receberam, né, que eu mandei algumas tabelas, né, no WhatsApp dos pais, né, pelo Júnior. Elas são atividades de carga horária referente a maio apenas, né? Ah, professora Estela, mas a última semana de atividade é lá em junho. Não tem problema. Nós estamos contabilizando carga horária de maio, ok? Nós do curso de Química optamos por, então, distribuir maio em 4 semanas. E a gente, então, entra com atividades até o dia 15 de junho, né? Que é a última semana referente a maio. E depois, então, se necessário, nós faremos programação, tá? Para os próximos, né? O próximo período, que a gente ainda não sabe se vai ser junho, julho, né? Qual o período que vai ser, ok? Eu solicito, então, a vocês, né? E deixo um canal aberto aí de interlocução entre o curso e a família, que nesse momento o papel, né, de coordenação, acho que é bem representativo. Então, quaisquer dúvidas, utilizem o Júnior, né? O Júnior tem meu contato direto, opiniões, tá? Sugestões. A gente vai tentar trabalhar, né, numa possibilidade aí de estar respondendo o mais rápido possível, ok? Então, usem esse veículo de interlocução. Vai ser muito necessário, ok? A gente se disponibiliza, né? A gente sabe que é difícil esse contato, né? Dessa forma, dessa maneira um pouco diferente, sem ser a maneira presencial. Mas a gente tenta, né, da maneira remota, fazer o atendimento a vocês da melhor maneira possível, ok? Essa interlocução realmente é necessária nesse momento. Eu vi ali no chat, né, enquanto eu estava podendo, né, olhar para o computador e para o meu celular e para o meu caderno ao mesmo tempo. Agora eu estou olhando só para o meu computador e para o meu caderno e não estou mais acompanhando o chat, tá? Mas no momento em que eu estava acompanhando o chat, eu vi uma pergunta sobre a obrigatoriedade. O que a gente verifica, né? As atividades estão sendo ofertadas, ok? E caso, né, o aluno se impossibilite, né, dessa execução, que no retorno, né, tenha que cumprir realmente com essa atividade, né, já que é uma atividade não presencial, ok? Então, a gente tenta aproveitar realmente esse tempo das atividades, certo? Também foi perguntado em uma porcentagem de alunos que estão sem acesso. Frente aos meus questionamentos junto aos alunos da Química, tá? Nós identificamos uma porcentagem bem baixa, tá? Com relação a acesso, tá? No primeiro ano, nós temos 3 alunos, né? Então, uma porcentagem bem baixa, que não tem acesso, né? Propriamente dito. E o restante, todo o curso, apresentou algum tipo de acesso. E muitos professores estão fazendo as atividades bem simples. Vou dar o meu exemplo. Eu ministro aula para o 3º ano apenas, né, do curso do técnico em Química. Então, as minhas atividades inicialmente foram um e-mail, ok? Então, eu enviei um e-mail, um resumo, né, uma revisão, e eles então vão fazer a devolutiva dessas atividades, fazendo uma lista de exercício, tirando uma foto e enviando no meu e-mail de volta, ok? Então, para vocês pais terem a ideia da dimensão das possibilidades dessas atividades remotas, ok? Eu também vi uma pergunta no chat referente às unidades curriculares que não estão tendo, né, essas atividades. Aí a gente acredita que um novo calendário vai ser feito e que nós então teremos essas devidas reposições no retorno, ok? E uma pergunta, né, e daí eu já vou finalizando a minha fala, tá? Eu vi no chat, né, uma mãe perguntando, né, sobre se nós estamos abertos a opiniões, né, a novas possibilidades.
Inclusive, é necessário nesse momento, tá? A gente fica aí à disposição de sugestões, né? Críticas também são muito bem-vindas, e no que o Instituto Federal do Paraná, né, Campus Umuarama, puder colaborar nesse momento, nós estamos aqui à disposição. Agradeço muito, né, a presença de vocês e a disposição em nos ajudar e nos ouvir nesse momento. Muito obrigada. Já passo a palavra de volta para o Júnior. Obrigado, professora Estela. Eu gostaria também de informar aos pais que, indiferente às aulas que estarão acontecendo agora, vale lembrar que nós temos uma equipe multiprofissional na seção pedagógica e de assuntos estudantis, a CEPAI, formada por assistente social, psicólogo, técnicos em assuntos educacionais e pedagogos, que já davam um suporte nas aulas presenciais para os nossos queridos filhos e estudantes. Agora, mesmo à distância, mesmo, né, com esse isolamento social, a nossa equipe continua ativa e trabalhando bastante. Talvez até muito mais do que quando estivéssemos presencialmente, né? E essa equipe ainda está disponível. Então, qualquer dificuldade que tenham com as atividades, né, até na organização das rotinas dos filhos estudarem, podem entrar em contato conosco. Me chamem ali no grupo, eu entro em contato com a equipe, aciono as pedagogas, aciono quem for necessário para continuarmos dando o melhor suporte possível para que os nossos filhos, né, possam continuar estudando e tendo condições de se saírem muito bem. Joia? Bom, dando sequência, passo a palavra agora para o professor Netúlio, coordenador do curso de edificações. Netúlio, com você. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam me ouvindo bem. Eu não vou conseguir ficar com o vídeo do YouTube aberto agora, até porque a minha internet é meio devagar aqui. Preciso deixar só a nossa videoconferência ativa aqui, tá? Eu vi, enquanto eu estive olhando ali o chat, eu vi algumas pessoas falando sobre ocupar a cabeça da criança, né? Faz sentido também, né? Teve um estudante meu que acredita em familiares que moram em fazenda, no sítio, né, que falou que aprendeu a fazer laço. Teve outra estudante que falou que aprendeu a fazer bolo. Acho que são saberes que são importantes, né? São saberes que devem ser considerados, sim. Eu acho que esse tipo de produção é importante também. Então, eu acho que deve continuar, né? Eu vi também bastante pessoas falando sobre o estudante estar trabalhando ou fazendo estágio, né? A gente precisa olhar com um pouco mais de calma porque a gente ainda está tratando da educação básica, né? A gente precisa tentar, né, manter um foco, né? Se esforçar para concluir esse processo de educação básica que o estudante está. O pessoal do suporte nosso aqui, se estiver travando ou se o áudio estiver ruim, me avisa, tá? Porque honestamente aqui no meu computador tá meio ruim. Então vocês me avisem se estiver ruim, tá? E bom, continuando aí, né? A gente concorda com essa importância aí de ocupar a cabeça e de se manter produtivo. E a gente quer auxiliar todas essas coisas, né? Juntar, né? Reunir todas essas coisas. Por que não, né? Ser produtivo continuando com algo também dos conteúdos curriculares, né? E por que não reunir os conteúdos curriculares com uma nova interpretação da sociedade diante dessa situação que está acontecendo, né? Por que não aproveitar para aprender um pouco mais a utilizar esses recursos tecnológicos? Por que não aproveitar para construir os nossos processos de diálogo e de relacionamento, né, ao longo desse período? São saberes que precisam ser considerados também. A gente está se esforçando para isso. Por exemplo, lá no Edificações, nos outros cursos também, se eu não me engano, mas no Edificações eu tenho certeza que os professores estão montando um grupo multidisciplinar de atividades. Então, tem professores de artes, de geografia, de história, de filosofia, de sociologia, montando atividades que tratem de um contexto amplo, né? Em diversas matérias, os professores estão fazendo atividades que correlacionam a sua atividade com o Covid-19,
Eu vi, por exemplo, é chato eu ficar dando exemplo, mas às vezes tem uns que passam na cabeça da gente mais rápido. Professor de segurança do trabalho, por exemplo, percebi que tem atividades sobre segurança do trabalho e doenças infecto-contagiosas. Então, estamos tentando nos planejar para fazer diversos tipos de atividades, né? Atividades que sejam multidisciplinares, atividades que pesem menos, né, nesse cenário todo que já não está tão leve, né? Então, os professores estão se esforçando para fazer esse planejamento que traga uma leveza um pouco maior para o processo, tá? E esse é um dos motivos pelo qual nem todas as matérias estão sendo oferecidas agora. Que a gente não quer que o estudante saia de uma situação onde ele estava, digamos assim, relativamente tranquilo, para uma situação onde ele tenha muitas atividades ao mesmo tempo, tá? A gente está se esforçando para que isso não aconteça. E esse é um dos motivos para que todas as matérias não estejam sendo oferecidas agora, tá? Os estudantes, eu enviei lá para os estudantes via e-mail, enviei para os estudantes via e-mail e eu pedi para o Júnior enviar para os pais no grupo de WhatsApp uma tabelinha com quais matérias estão sendo oferecidas agora. E eu estou orientando os estudantes e vocês, como responsáveis, podem ajudar a orientar eles a olhar lá na planilhinha. Ó, tenho lá a matéria de gerenciamento de obras, que é a matéria aí do professor Netúlio. Como que está funcionando o gerenciamento de obras? Tem um Google Sala de Aula, tem uma plataforma lá, Google Sala de Aula, para essa matéria. Lá tem 4 tópicos e são 4 das atividades que precisaram ser feitas. Está lá discriminado as 4 atividades, né? Então, ir ajudando o seu filho, né, ou pelo estudante pelo qual você é responsável, ou se se o estudante está assistindo a gente aí também, né, e se organizando nesses processos, tá? Não se desespere tudo tão agora também, né, até mesmo porque pode ser que tenha chegado um monte de atividade ontem e hoje, né? Mas, como a Estela falou lá na Química, no Edificações, a gente estendeu esse primeiro prazo, essa carga horária referente ao mês de maio, né, será cumprida através de atividades que se iniciaram no dia 25 agora e vão se estender até o dia 14 de junho, pelo menos até o dia 14 de junho. Então, é questão de observar com calma, observar calmamente e ir realizando as atividades com sequência, tá? Com o objetivo dessas atividades não serem pesadas para o estudante, a gente está fazendo outros formatos. Alguns estudantes têm dificuldade de acesso à internet. A internet dele não é tão boa, ou os equipamentos dele não são tão bons, né? É muito comum. Eu acabei de falar que a minha internet não está boa, meu computador aqui está travando também. Isso é normal. E então, não teremos apenas aulas ao vivo, por exemplo. Também não teremos apenas aulas gravadas. Também não teremos apenas videoaulas. A nossa intenção, a nossa vontade é ter uma vasta gama de recursos didáticos também, com o principal objetivo de que seja mais tranquilo, próximo daquilo do que o estudante já tem acesso, já pratica, né? Então, não vão ser só aulas ao vivo. Pode ser que tenha uma ou outra. Não vão ser só aulas gravadas. Pode ser que tenha uma ou outra. Eu gosto muito de roteiros de atividade, de estudos dirigidos. Eu monto um roteiro de atividades lá, que o estudante vai seguindo os passos, né? E conforme ele segue esses passos, ele vai se apropriando de conceitos, né? Que são parte da ementa da disciplina. Então, a gente vai tendo atividades de diversas maneiras, tá? Então, estudos dirigidos, e no meio desses estudos dirigidos pode acontecer, por exemplo, eu já fiz isso, numa aula de topografia, numa atividade de topografia, eu peguei um vídeo que eu encontrei lá na internet sobre o funcionamento do GPS. Sabe quanto tempo eu levei para escolher esse vídeo sobre o funcionamento do sistema de posicionamento global? Eu levei mais ou menos 1h30 assistindo diversos vídeos, chegando à conclusão de qual tinha a linguagem
e os conteúdos adequados para serem trabalhados dentro daquele assunto da disciplina. Então, já emendando em alguns itens que eu vi bastante gente manifestando apoio, né, aos professores. A gente fica sem palavras para agradecer esses apoios que vocês manifestaram para a gente aí no chat. A gente fica muito feliz, né, de saber que pode trabalhar com tranquilidade, contando com o apoio de vocês, né? E ao mesmo tempo, a gente fica feliz em saber que vocês estão participando do processo educativo do adolescente que você é responsável, né? Eu sempre falo isso, quando o responsável participa do processo educativo, a chance de sucesso nesse processo é cada vez maior, tá? Pessoal, então gostaria de pedir para vocês a gentileza de ajudarem, né, ajudarem a ajudar os estudantes a fazerem, a se organizarem e fazerem essas atividades que estão sendo propostas, tá? Eu percebo que tem uma preocupação muito bonita, uma preocupação bastante bonita realmente de se ver, de alguns colegas que estão preocupados com outros colegas que não têm recursos tecnológicos ou não têm acesso à internet. Pelos levantamentos que a gente fez, eu fiz um questionário com diversas perguntas, inclusive questões abertas. Eu venho conversando com os estudantes de edificações, marcando chamadas ao vivo, né, marcando videochamadas, e conversando com os representantes de turmas, conversando de algumas maneiras. Eu venho fazendo isso já faz mais de um mês já. Faz um mês. Não, tá fazendo um mês que eu venho conversando com eles sobre isso, né? Então, a gente teve um diálogo legal. E um dos questionários que eu enviei, que foi respondido por 134 dos 135 estudantes que o Edificações tem, né? E dentro desses 134, 4 informaram que não tem recursos de tecnológico suficiente para fazer as atividades, né? Deu para perceber isso. Então, é uma porcentagem relativamente pequena, que não vai ser desprezada, tá? Não vai deixar de ser vista. A gente não pretende, nós faremos atividades de retomadas dos conteúdos, atividades paralelas e também dentro de sala de aula, né? Para esses estudantes que não tiverem esse acesso agora, tá? Essas pessoas não vão ser deixadas para trás. A gente vai estudar, a gente já está estudando, já estudou, vai estudar, continuaremos avaliando sempre o que fazer, para recuperar também algum estudante que possa ter tido acesso à internet, mas que não se apropriou adequadamente dos conteúdos, né? Enfim, esses processos existirão, tá? Então, é um dos motivos que é importante a gente manter um diálogo, tá? Eu vi um recado logo no comecinho de uma mãe que falou assim, olha, precisamos ajudar os professores, né, ajudar a escola a ajudar os nossos filhos. É isso, né? Em resumo, é isso, mas também pode ser visto de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais pragmática, né? A gente precisa executar o nosso trabalho, a gente quer executar o nosso trabalho de maneira bem feita. Então, a gente precisa estar sempre se comunicando, tá? Então, o Júnior já falou aí da sessão pedagógica, né? E podem continuar com esse contato com a sessão pedagógica. Todos os estudantes de edificações têm o meu celular e o meu WhatsApp. Então, se falar que não tem, deve ter perdido. Mas, se você precisar falar comigo, você pega o WhatsApp, o meu celular lá com o estudante, e pode me ligar para a gente ir conversando. Da mesma forma que o estudante pode me procurar, o estudante pode procurar o professor diretamente, pelas vias que o professor disponibilizar, né? Que todas as hipóteses haverá uma comunicação entre o estudante e o professor, seja por e-mail, né, por WhatsApp, enfim. Então, eu gostaria de retomar, de falar de novo sobre a importância do diálogo, tá? Eu achei legal também aí que enquanto eu estava vendo o chat, diversos responsáveis aí comentaram sobre avaliação e o processo avaliativo. A gente tem o ímpeto, né? A gente traz dentro da gente a ideia de prova, né? Lá na faculdade de engenharia, os professores levam as provas como sendo o dia da concretagem da laje, né?
quem trabalha na construção civil aí sabe que o dia da concretagem da laje é o dia, é aquele dia, né? É o dia especial. E tem professor que acha que a prova, tem professor não, tem estudante, tem professor que acha que a prova é o dia da concretagem da laje, né? A gente carrega essa tradição estranha de prova aí. Acontece que os processos avaliativos, eles têm muitos formatos, né? Tem muita maneira do professor identificar aquilo que o estudante sabe, aquilo que o estudante aprendeu, aquilo que ele precisa melhorar, né? Eu queria que o Júnior Castilho falasse mais sobre avaliação e que é possível fazer avaliações de aprendizagem muito boas por meios remotos também, né? Gostaria que o Júnior Castilho falasse sobre isso, porque não é o meu lugar de fala como professor, mas o Júnior Castilho é mestre em avaliação, né? Então, de repente, se ele pudesse falar um pouquinho para as famílias, mas tem muitas maneiras muito boas de se avaliar remotamente, né? Pessoal, os itens que eu tinha separado para conversar com vocês foram esses aí. E, enfim, a gente tem um tempo, né? A gente não pode ficar falando o resto da vida aqui. E eu sei que se eu ficar falando muito, vocês vão se aborrecer. Mas eu gostaria novamente de agradecer o apoio, a presença de vocês aí. Eu anotei vários nomes de vários familiares aqui que eu ia falar, mas vai que eu esqueço de algum, né? Bom, então, essa é a minha fala. Eu não vou depois pegar a fala de novo para dar tchau, não, tá, gente? Isso para considerações finais, tá? Se tiver. Então, já vou deixar meu abraço, meu número de WhatsApp, todos os estudantes sabem. Beleza, gente? Abração, boa noite, fiquem bem, cuida da família aí. Bom, devolvo a palavra para o Júnior, né? Obrigado, professor Netúlio. Netúlio, eu também não vou gastar muito tempo falando sobre avaliação, mas eu vou chamar os pais para só uma metáfora, uma brincadeirinha assim. Por exemplo, quando a gente quer que o nosso filho, nossa filha aprenda alguma coisa, é natural que a gente sente do lado, é natural que a gente explique, que a gente converse uma, duas vezes. Viu que não ficou muito claro, a gente fala de uma maneira diferente. Em nenhum momento a gente aplica uma prova para saber se o filho aprendeu. A gente observa. E eu acho que a grande prova da laje, como o professor Netúlio falou, é quando o nosso filho precisa sair de casa e ir para uma casa de uma outra pessoa e que nós não estejamos perto. E ali é que nós vamos saber se o nosso filho aprendeu todos aqueles ensinamentos que em casa a gente passou para eles, né? E depois a gente recebe o feedback, porque os outros estão olhando, a gente conversa, né, e entende. Então, vai funcionar nesse momento mais ou menos da mesma forma, como o professor Netúlio bem disse. Existem diversas maneiras de sabermos se a aprendizagem está acontecendo. Nós temos uma equipe de professores fantástica. Nós temos uma equipe técnica para dar suporte fantástica. Todos nós estamos vivendo um momento muito difícil e nós vamos encontrar maneiras, e as melhores maneiras, podem ficar tranquilos quanto a isso, de que seja realmente avaliado de uma maneira significativa a aprendizagem dos filhos de vocês. Algumas questões que apareceram ali no chat são bem interessantes. Por exemplo, no caso de atendimento, antigamente no presencial, né, um pouco tempo atrás, os professores tinham horários para atendimento. Quando o estudante de manhã não tinha aprendido muito bem o conteúdo, ele poderia ficar à tarde, no dia, no horário de atendimento. Isso pode ser e vai ser feito também aqui à distância, com as atividades remotas. Caso o estudante tenha alguma dificuldade, ele vai poder entrar em contato com o professor. Ele vai poder tirar a dúvida. Nossa equipe estará disposta para ajudá-los o tempo todo. Nesse sentido, podem ficar tranquilos. Bom, não vou me dizer muito, fui provocado pelo Netúlio e resolvi fazer uma brincadeira aí falando, né? Então, existem sim maneiras e podem ficar tranquilos. Os filhos serão avaliados da maneira mais apropriada, considerando esse momento que a gente está vivenciando. Bom, inicialmente a gente fez uma passagem em todos os coordenadores, conversamos também com os diretores e nós caminhamos agora para o encerramento. Eu gostaria de levantar algumas questões importantes que foram recorrentes ali no chat e que eu acredito
seja prudente, talvez o Lucas, enquanto diretor de ensino, falar um pouquinho para a gente. Saíram algumas perguntas de alguns pais a respeito das disciplinas de dependência. Como ficarão? É uma grande dúvida de estudantes que carregam disciplinas de dependência. Como isso vai acontecer? E talvez uma das questões que mais foram recorrentes ali, e aí eu repasso a todos os coordenadores, mas principalmente a direção, é a grande preocupação dos pais de estudantes formandos, os quartos anos. E esse medo, né, e é um medo realmente que eu entendo enquanto pai também, de que pode ser que meu filho perca o ano letivo. Será que meu filho não vai conseguir fazer os processos vestibulares? Será que meu filho não vai conseguir fazer o Enem? Então, são muitas dúvidas que estão acontecendo e eu acho que seria prudente, né, e interessante nós partilharmos um pouquinho das informações que nós temos com esses pais, respondendo a essas questões também, a respeito das dependências, a respeito do trabalho com os quartos anos. E, bom, eu já adiantei que haverão os atendimentos, né? Eu acredito que se o Lucas puder falar um pouquinho a respeito disso também. Bem, vamos lá. A respeito das dependências, a orientação que a gente tem é que elas sejam tratadas como disciplinas convencionais, sejam ofertadas pelos professores que são responsáveis por elas, no mesmo formato que a gente está fazendo agora. Se elas não foram contempladas agora, foi justamente pensando na carga horária, porque os alunos de terceiro ano fazem dependências normalmente de segundo ano. Aí os coordenadores vão ter que fazer essa conta. Quantas horas estão ofertando no terceiro ano, mais a dependência. Então, nesse primeiro momento, confesso que até os docentes responsáveis pelas dependências não se manifestaram em ofertá-las justamente pensando nisso. O objetivo é não atropelar. Mas acredito eu que prorrogando esse processo de atividades não presenciais para junho, e a gente está em vias de acontecer isso, deve acontecer nos próximos dias, as dependências possam vir a ser contempladas, e aí, lógico, fazendo esse balanço da carga horária e contemplando todos os estudantes que estão nesse caso. Importante também que tem professor que tem um aluno de dependência, dependendo da disciplina. Então, talvez esse aluno possa fazer contato direto com o professor, se ele se sentir à vontade em ofertar, eles podem conversar com o coordenador do curso e aí chegar num denominador comum de como fazer essa oferta ainda em tempo para a carga horária de maio, mas tem que ser rápido. A segunda pergunta é a respeito do ano letivo em geral, né? Se vamos estender, os formandos estão preocupados e quais são as informações que a gente tem até então. Realmente, o calendário em si, os dias letivos não precisam ser cumpridos, o Carlos até comentou isso no começo. A gente não precisa mais cumprir 200 dias letivos, que é o que a lei nos obriga, mas a gente precisa cumprir 800 horas. Então, o objetivo é que a gente faça reposições assim que voltarmos ao campus. Até voltarmos ao campus, o modelo será esse, não temos outra perspectiva, será esse de atividades não presenciais. Mas assim que voltarmos ao campus, haverá um plano de reposição dessas cargas horárias, pensando em contemplar as 800 horas. Podemos não ter férias em junho? Podemos não ter férias em dezembro? Podemos, não está descartada essa hipótese. Podemos ter aulas em 2021, no calendário 2020? Podemos, também não está descartada essa hipótese. Mas é tudo um contexto que a gente tem que pensar juntos, né? Até poucos dias, nem o Enem tinha sido adiado. Então, a gente tem que pôr isso tudo no pacote. E as universidades estaduais no Paraná estão todas com o calendário cancelado. Estão todos os vestibulares também parados. As universidades que fariam vestibular agora de meio do ano, né, de junho em julho, não vão oferecer nesse momento. Então, os alunos formandos que estão pensando na universidade, talvez tenham esse respaldo. Meu filho queria entrar no mercado de trabalho, ele faz um curso técnico. Se o calendário se estender, provavelmente ele vai ter que nos acompanhar aí até o final para ter o seu diploma.
lembrando que não teremos todos os dias como seria no calendário convencional, né? Mas o calendário de reposição será pensado assim que retornarmos. Se alguém quiser falar mais um pouco a respeito disso, a palavra está aberta. E agradeço os pais que estão motivando aí as ações no chat. Muitas palavras de incentivo. Isso é importante para a gente, é importante para quem pensou nesse modelo até aqui e quem está executando, né? Com certeza tem muitos professores assistindo aí e podem partilhar aí dessa motivação. Ok, Júnior. Obrigado, Lucas. Bom, vamos então encerrando essas participações. Eu gostaria de fazer uma rodada agora com os professores, coordenadores que quiserem se manifestar, fazendo seus agradecimentos e suas considerações finais, para que nós possamos encerrar essa nossa reunião. Vale lembrar que essa reunião está sendo gravada, depois vai ficar disponível para que vocês, pais, possam acessar, os seus filhos possam também acessar. As dúvidas do chat, as que não forem respondidas, fiquem tranquilas. Depois nós vamos ter as respostas, assim que formos conseguindo, vou postando no grupo dos pais. O importante é que vocês realmente não fiquem com dúvidas e que elas sejam esclarecidas nesse momento, tá bom? Então, deixo a palavra aberta para quem quiser se manifestar no encerramento agora. Posso? Eu gostaria mais uma vez, né, de agradecer a participação de todos. O professor Netúlio, né, comentou, eu também fico à disposição de todos, né, e a gente tem que pensar em construir juntos mesmo, né, é um momento diferenciado para todos nós, em que a gente está aprendendo, né, e se pondo a aprender, né, então, apesar das dificuldades, lembrem-se que nós estamos todos juntos, ok? Apesar de separados, né? Então, se cuidem, né? Da melhor maneira possível, cuidem de suas famílias. E nós tentaremos, então, né, manter, né? E conseguiremos, com certeza, realizar todas essas atividades, todas essas propostas, né? Com muita cautela, com muita calma e com muita qualidade, ok? Eu deixo meu boa noite a todos e agradeço a participação de todos. Obrigada. Obrigado, pessoal, pela participação. Aí agradecer ao professor Estela, professor Elaine, professor Netúlio, os coordenadores, ao Lucas, nosso diretor de ensino, ao Júnior, nosso técnico de assuntos educacionais aí, que sempre faz a ponte entre o Instituto e também os pais. E um agradecimento especial aí ao Cremilton, que vocês não estão vendo, né, mas que ele que está proporcionando essa transmissão, que está trabalhando para que isso aconteça. Passamos aí a tarde inteira tentando, tentando organizar para que tudo desse certo, né? Pedimos desculpa pela falta do intérprete de Libras, a gente vai fazer então a tradução e depois o vídeo vai vir já com essa tradução. Então, gente, deixar claro para vocês que nós não estávamos preparados para esse momento, vocês também. Então, que tenhamos a compreensão mútua em relação a esse momento, que a gente possa se ajudar, né? Então, que a gente possa pegar na mão, que a gente possa se ajudar, e que vocês nos ajudem aí controlando, verificando como estão indo os seus filhos, nos passando os problemas, as dificuldades que vocês estão enfrentando, encontrando, para que a gente daqui também possa melhorar esse período. Esperamos aí que a gente possa ter um período produtivo, né? A gente ficou muito tempo aí com o calendário suspenso, agora com a retomada, a gente espera que realmente tenhamos uma boa experiência, que a gente consiga dar continuidade. Isso vai depender bastante também e muito da dedicação dos filhos de vocês nesse processo. Então, quero deixar o meu muito obrigado, agradecer pelas mensagens que foram de apoio. A gente estava um pouco apreensivo, alguém falou da questão de
da opinião, a gente tentou ouvir todo mundo que faz parte desse processo, ouvir os professores, os técnicos, os estudantes, né, os pais, para que a gente pudesse disponibilizar e ter a maior adesão, né? Mas só isso não adianta, né? A gente precisa dessa continuidade. Para o sucesso dessas atividades e para que a gente possa proteger os nossos estudantes e os pais nesta pandemia, e a gente vai contar com o apoio de vocês para que consigamos, então, ter êxito nessas atividades, porque a previsão mais otimista, como eu dizia, é para que a gente possa retornar às atividades presenciais em agosto, mas não todo mundo ao mesmo tempo. Então, ainda nós vamos utilizar das atividades pedagógicas não presenciais, mesmo depois, quando retornar, se retornar em agosto. Se não retornar, devemos permanecer utilizando com essa mesma metodologia que nós que estamos instalando agora. Então, peço a ajuda de vocês, né, para que a gente consiga realmente ter êxito nessas atividades. E deixo aqui o meu muito obrigado pela paciência de vocês, né? E desejo aí a todos uma boa noite e que se cuidem em relação a essa pandemia. Nós já temos cidades pequenas aí com aumento de casos. Então, gente, boa noite, muito obrigado. Passo a palavra ao Júnior. Desculpa, acho que o Netúlio queria falar. Não? Posso? Professor Lucas? Bom, para finalizar a participação aqui, mais uma vez, nos colocar à disposição das famílias e dos responsáveis e dos estudantes para dúvidas, para qualquer dificuldade que tenham nesse momento de adaptação. Como a professora Estela bem disse, todos os coordenadores lembraram disso, a gente está se adaptando a essa nova realidade e as famílias e os estudantes também vão passar por esse processo. Então, com certeza, um ou outro aluno às vezes tem vergonha de falar com aquele professor, professor, não consegui, não vi o seu vídeo, mas você tem outros caminhos, outras vias para chegar até nós. Tem a CEPAI, as pedagogas, o próprio Júnior, tem os coordenadores de curso, como o Neto disse, todos têm o WhatsApp dele. Então, esse contato, essa proximidade vai ser muito importante para a gente, principalmente nesse primeiro momento de adaptação aí, para que a gente tenha êxito nessa proposta e possamos retornar aí ao campus o mais rápido possível. Eu espero que esse momento nos faça profissionais melhores, nos faça famílias melhores, nos faça estudantes melhores, que a gente possa realmente construir esse momento junto e passar muito bem por essa realidade aí que não estávamos esperando. Me coloco à disposição, agradeço a participação de todos e quem puder fique em casa. Eu sei que muitos têm que trabalhar, mas quem puder fique em casa e agora os estudantes mais ainda, temos aí algumas atividades preparadas e pensadas para vocês. Deixo meu abraço e vamos passar por essa bem, vamos passar juntos, ok? Abraço, Júnior, obrigado. Estela, Nani, tranquilos? Vou dar um tchau só por áudio, então minha câmera não está funcionando aqui. Agradecer a todos, né, e falar que estamos juntos nessa daí, tá, gente? Valeu, pessoal. Estela? Getúlio? Então, nesse momento, encerra-se a rede IFPR de telecomunicações. Desejamos a todos um grande abraço virtual, à distância. Como o Lucas bem disse, se puder, fiquem em casa, fiquem bem, fiquem com saúde e confiem, aguardem e, sobretudo, vamos colocar na mão de Deus que logo, logo isso passa e a gente vai poder se abraçar realmente, presencialmente e da melhor maneira possível. Fiquem com Deus, tudo de bom. Até mais, uma boa noite a todos.